Irmãos, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aquele que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Muitas versões aí está escrito assim: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pois bem, então esse texto nós estamos lendo, ele vem logo depois da pregação de Pedro, e essa pregação aconteceu por conta de um fenômeno que foi o batismo, a vinda do Espírito Santo, que vem logo anterior. E antes do capítulo 2 tem o capítulo 1, que é exatamente a continuação dos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, que são as biografias de Jesus, escrito por 4 pessoas diferentes, porque senão também não teria sentido, que são como se fosse 4 câmaras, de 4 perspectivas. 4 pessoas testemunham aquilo que aconteceu através, nos anos que Jesus viveu aqui na terra, as palavras, os milagres, as perseguições, tudo o que aconteceu de Jesus. E um dos evangelhos diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala que Ele enviou. Então, a igreja, ela é fruto disso. Jesus fala assim que a igreja, ela está fundada exatamente no entendimento de quem Cristo é. Ele, quando fala a primeira vez igreja, é uma situação que ele está perguntando para as pessoas: escuta, ele estava muito popular, o que dizem as pessoas que eu sou? Aí o senhor é uma grande pessoa, o senhor é um espírito iluminado, um profeta, o senhor é isso, o senhor é aquilo. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele falou isso, ele falou assim: Pedro, e você é um bem-aventurado, porque isso não vem de você, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas isso foi revelado pelo Pai. Então você foi agraciado com uma revelação do Pai. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Algumas pessoas perguntam que Pedro, acho que então Pedro é uma pedra onde Jesus vai edificar a igreja. Mas é só você continuar no capítulo seguinte, no parágrafo seguinte, que o Pedro, parece que ele deu uma empolgada e se achou que na condição de aconselhar Jesus. Porque Jesus está falando: olha, é isso mesmo, vai acontecer isso, então agora nós vamos lá para Jerusalém, aonde o tempo vai fechar para o nosso lado, o Filho do Homem vai ser preso, humilhado, morto e sepultado, e no terceiro dia ele vai ressuscitar. E o Pedro fala: Senhor, poxa, tenha dó do Senhor mesmo, tenha compaixão do Senhor mesmo, e nada disso vai acontecer. E Jesus vira para o Pedro e fala assim: arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você só cogita das coisas terrenas. Ou seja,
Aquele sujeito que há pouco tempo tinha tido essa revelação e fala, e Jesus fala, você é um bem-aventurado, ele de repente, né, sintonizou noutra rádio, né, e soltou essa pérola, que parece uma coisa assim muito interessante, né? Não, mas tenha compaixão. Ele falou assim, não, Pedro, agora você, né, veio lá de cima, deu um finca, né? Não foi nem uma queda a vácuo, né? E quando Jesus chama, arreda de mim Satanás, ele não está falando que o Pedro estava possesso de Satanás. É porque Satanás, para a gente, é um nome muito feio, não é isso? Mas Satanás quer simplesmente dizer adversário, não é isso? Não tem muita gente que parece Satanás na vida da gente? Você não vai falar isso para ele, porque às vezes ele não sabe o significado, não é? Mas é o que Jesus está falando para Pedro. Para mim você é um adversário. Por quê? Porque você está me aconselhando o que não deve. Já tem um outro apóstolo, que esse sim ficou possesso, que foi o Judas Iscariotes, que lá na ceia, abriu e fala, então Satanás entrou nele. Isso é tão curioso, né? Quando a gente pensa em possessão, a gente pensa em pessoa gritando, fazendo careta, né? E não, ele estava lá na ceia, Satanás entrou nele, e ele foi lá o quê? Vender Jesus. Tem muito mais endemoniado que a gente pensa. Não é que está falando cara feia. Esse aí foi possesso, porque às vezes tem demônios de uma classe mais escandalosa, vamos dizer assim. Mas o Judas possesso, tem muita gente que vai por aí, o quê? Vender Jesus, o quê? De terno e gravata. Demoniados. Por quê? Porque não é para vender Jesus. Nós cantamos aqui que foi pela graça que nós fomos salvos. Isso aqui não é uma casa de negócio. Isso aqui é uma casa, o quê? De oração para todos, sem exceção. E esse Pedro, depois da morte de Jesus, ele e os outros ficaram o quê? Confusos, porque eles projetavam, eles imaginavam, fala, puxa, mas como que Jesus, tem gente até que pensa que o próprio Judas achou que Jesus tinha um potencial que ele mesmo não estava aproveitando, tem gente que pensa isso, então resolveu colocar Jesus contra a parede para ver se Jesus o quê? Reagia e acelerava o processo. Mas a palavra de Deus fala que Deus tem um mistério, e esse mistério tinha a ver o quê? Com você e comigo. Você e eu, nós somos o quê? Pecadores. E o salário do pecado é a morte. E Jesus foi na cruz exatamente para nos livrar o quê? De nós irmos para a cruz. Jesus não pecou. Todos nós pecamos. Tem gente que se considera uma pessoa boa. Tem gente que fala assim, não, eu não vou para o inferno porque não tem nada que eu fiz que me leva para o inferno. E eu quero dizer para você o seguinte, pela palavra de Deus, não só para você, mas para mim também. Para ir para o inferno a gente não precisa fazer nada. Nós já estamos a caminho de lá. Uma pessoa, para não ir para o inferno naturalmente, desde que ela nasceu até o dia que ela morreu, ela não tinha que ter feito nada de pecado. Aquela birra que a gente tem no bercinho, que lá já o quê? Danificou a nossa reputação. Aquelas mentiras que a gente aprontava com os nossos pais quando era pequeno, isso aí acabou com a gente. Então nós necessitamos de salvação, e foi isso que Jesus fez, o que? Na cruz do Calvário. É isso que ele falou, e ele fala mais, fala, olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, vocês não façam nada sem mim, nada vocês podem fazer. Mas no dia de Pentecoste, e isso não é uma história solta, tipo história com E, isso é uma história com HI, é uma história, porque se você for lá em Lucas, lá situa isso muito bem, quer ver? Abre só rapidamente, a gente volta para cá para o nosso texto, nosso estudo, mas só vamos ver lá, Lucas no capítulo 3, quando Jesus começa o seu ministério, antes dele um outro, João Batista, começou o seu ministério, e lá fala assim, olha, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e Traconides e Lisânias,
e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, como que diz assim: no tempo do presidente tal, que o governador de Minas era o fulano, né? No terceiro ano dele, e o prefeito de Iberaba era o ciclano, aconteceu isso. Então Deus situa que Jesus na história. Então essas revistas que ficam por aí, será que Jesus existiu? Dá uma olhada para Israel, dá uma olhada para o mundo, dá uma olhada para a história. Essa tentativa de querer mascarar o que aconteceu. Então, quando eles estão lá, Pedro vai e prega, fala, olha, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele fica corajoso. Eles estavam numa pescaria, saíram da pescaria, foram em oração, e aí eles realmente foram cheios do Espírito Santo de Deus. É um evento que aconteceu só uma vez na história, era uma promessa antiga de Deus: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que quer dizer isso? É que nós estamos vivendo o que? Os últimos dias. Há quase 2000 anos nós estamos o que? Nos últimos dias dessa terra. São os dias da igreja, o mistério de Deus de salvação. E também existe outro mistério que chama o mistério da iniquidade, o mistério do mal. Então o mundo, ele está caminhando o quê? Para uma colheita. Tanto a iniquidade, o pecado, o endurecimento está amadurecendo, como também pessoas estão se convertendo e se firmando que é na fé em Cristo Jesus. E essa é a pregação que Pedro faz no início do capítulo 2, logo depois do que? Do batismo com o Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo de Deus. E aqui é o resultado. Quando ele acabou de pregar, as pessoas estão lá escutando e falam assim: o que faremos? E o Pedro claramente fala o que tem que ser feito: arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de pensamento. Arrependei-vos, é o que ele diz aqui: cada um de vocês sejam batizados em o nome de Jesus Cristo, para remissão dos seus pecados. Vocês não podem pagar o pecado de vocês, Jesus já pagou, mas vocês têm de mudar o que? De vida para frente. O que está para trás, está para trás, tem que ser pago, já foi. Mas arrependa-se, muda o que? A maneira de pensar. Seja batizado, que é como quem diz assim: olha, eu estou com Cristo. O que quer dizer batizado? Eu fui sepultado com Ele, eu ressuscitei com Ele. A vida minha a partir de agora não é bem a minha vida, mas é a vida que Ele vive em mim. E por isso a minha vida a partir de agora é o que? Com os princípios de Deus, é com o padrão de Deus, é o próprio Jesus o que vive em mim. De sorte que se até agora eu fui um ladrão, agora eu não só deixo de roubar, mas eu vou aprender a trabalhar para fazer com as minhas mãos o suficiente para ter para o meu sustento e socorrer as pessoas o que têm necessidade. Se eu for um infiel, eu não só vou deixar a minha infidelidade, mas eu vou aprender o que? O caminho da fidelidade. Se eu for um mentiroso, eu vou aprender o que? Abandonar a mentira, e eu vou aprender a falar a verdade. O que é isso? É transformação de vida. Não é algo da gente ficar, como muita gente pensa, que agora eu tenho de arrumar um olhar barroco, porque agora eu virei um santo, que você olha para as pessoas com esse olhar assim, dá até medo do que tem lá dentro. Mas é uma mudança onde nós participamos ativamente o que? Da nossa geração, onde Deus nos colocou, na função, profissão, família, aonde nós estamos. Na verdade, a palavra de Deus fala assim, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Se eu fui movido pela vaidade, porque vaidade é um pecado, que ele entra na porta ali, pela porta da igreja, ele senta na cadeira, ouve pregação, aceita apelo, recebe oração, faz escola de liderança, exerce ministério, continua sendo o que? Vaidade, futilidade. Mas eu vou largar o que? Essa vida de vaidade, e vou ter uma vida o que? De autêntico. Errei.
Acertei. Não queria errar, mas não dei conta, pronto, errei. Por quê? Porque se nós confessarmos os nossos erros, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Isso é um mistério da igreja. Quando você chegou na igreja, você não chegou no céu. Tem gente que decepciona, fala, fui para a igreja, uma igreja tem um punhado de problema. Claro que tem. Olha para a costa do seu irmão aí, vê se tem alguma asa. Todo mundo chegou aqui, não foi voando não, todo mundo chegou aqui, foi de carro, bicicleta, a pé, ou foi o quê? De ônibus, bom, não sei se tem outro meio, mas nós estamos aqui o quê? Porque Deus se revelou em Cristo e nos salvou, e cada um de nós recebeu uma habilidade, um dom, e nós vamos exercer isso, o quê? Com respeito ao nosso irmão, e Deus vai fazer o quê? O que Ele faz, salvar pessoas, contagiar pessoas. A igreja não é um lugar onde tem um punhado de gurus, não é nada disso não, tem gente carne e osso, mas gente amada por Deus, e que abriu o coração para Deus, e que está sendo transformado, está sendo mudado. A boa obra que Deus começou na vida de cada um, Ele mesmo vai terminar até o dia de Cristo. Enquanto Ele faz isso nas nossas vidas, Ele tem uma outra obra que Ele está fazendo, o quê? Através das nossas vidas. É interessante quando chega uma pessoa e fala assim, pastor, não tem jeito, eu não mudo, o que foi? Aí vai falar o que está falando, né? A gente olha e fala assim, mas 3 anos atrás era muito pior. Aí você não pode aliviar, porque tem que deixar o cara realmente o quê? Pensar na mudança, mas você fica satisfeito porque você vê o quê? Que Deus está o quê? Fazendo naquele sujeito um santo. Por que Deus fala tanto contra imagens feitas por mãos humanas? Não é que Ele fala contra imagem, porque Ele mesmo faz imagens. Você por um acaso é feito o que é imagem e semelhança de Deus. Ele fala contra imagens que nós fazemos, porque as nossas imagens são de péssima qualidade, elas não são funcionais. Tem olhos, mas não veem, tem pés, mas não andam. Se for sair, tem de ser o quê? Carregado. Tem ouvidos, mas não ouvem. Agora Deus está fazendo imagem, nós, e de vez em quando pega a ponteira dele lá e a marretinha dele lá e fala assim, eu vou tirar esse defeitinho aqui, pau! O irmão fala, ai, porque dói mesmo, né? Mas Deus está fazendo a obra. Tem muita coisa que a gente não sabe que acontece nas nossas vidas. Nós estamos com uma situação aí que nós estamos orando, uma situação tão difícil, fala assim, gente, por que coisas desagradáveis acontecem com pessoas boas? A gente pode até filosofar, não temos resposta para isso, mas uma resposta nós temos: os planos de Deus não vão ser frustrados. Aquele que começou uma boa obra vai terminar. Nada Deus vai deixar pela metade. A única coisa que a gente não pode fazer é se ausentar, é correr. Nós estamos na casa de um pai que nos disciplina e nos ensina. E se nós ficarmos e permanecermos, Ele promete o quê? Que a nossa vereda, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Então de vez em quando nós estamos o quê? Umas encostadas uns nos outros aí que não devia dar, mas infelizmente damos, não é? Porque nós somos chamados de ovelhas, e ovelhas são dóceis. Ovelhas não devem dar canelada, né? Nem cabeçada. Mas nós somos ovelhas o quê? Que estão em fase de mudança, e de vez em quando, né? Quer dizer, eu falo de vez em quando assim, sendo bonzinho, né? Às vezes mais do que de vez em quando, né? Às vezes a frequência é maior. Nós nos machucamos. E é duas coisas que acontecem. Uma é pecar, e outra é pedir perdão. Por isso que é muito ruim você pecar, porque depois você vai ter o quê? Passar um óleo de peroba na cara e falar: meu irmão, errei com você, não era assim. E se não fizer assim? E se não fizer, eu vou ser entregue para os atormentadores. Porque se Deus em Cristo me perdoou do tanto que Ele me perdoou, como é que eu vou ser agora um poço de não perdão, de ressentimento, de angústia? Amém, irmãos? Eu sei que esse amém assim não é com muita vontade, né? Porque perdão é uma coisa maravilhosa, né? Mas tem gente que fala assim, mais uma vingancinha, é isso?
Você quer ser feliz por um momento? Se vingue. Você quer ser feliz por toda a eternidade? Perdoe. Libera. Perdoar é você colocar o lixo para o lixeiro levar. Não foi você que colocou o lixo dentro de você, foi alguém. Mas se você deixar lá dentro, vai catingar. Agora, quando você tira o lixo de dentro de você, é isso que é perdoar. E se eu não perdoar? Olha, esse lixo vai apodrecer. E ele pode dar muitos problemas emocionais, até câncer. Dá câncer, pode perguntar aos médicos aí, não estou falando bobagem não. Eles sabem que muitas pessoas desenvolvem tumores exatamente por conta de quê? Por conta de coisas emocionais não resolvidas. Estresse é uma das coisas que mais mata a pessoa. Agora, se não estressar, morre também, viu? Só que demora um pouco mais e se vive melhor. E depois tem uma coisa maravilhosa chamada ressurreição. Por isso que Jesus é chamado de o primogênito entre os mortos. Sejam batizados. Salvem-se dessa geração perversa. A geração hoje não entende essas coisas aqui. O que nós estamos aprendendo aí de fora é sermos amantes de nós mesmos, é cuidarmos das nossas coisas, é transformarmos tudo em negócio. A pergunta é: o que você ganha sendo amigo daquela pessoa? Como se a amizade era uma coisa para ganhar, como se fosse uma empresa. Isso não é empresa. As próprias famílias, acho que não tem nada mais desastroso do que negócios que acontecem o quê? Dentro de família. A contaminação que isso acontece. Esse negócio, se você fizer isso, eu faço aquilo. Isso é algo que no início parece uma coisa muito boa, mas aí você perde toda a comunhão, todo o amor que tem, toda a alegria que tem quando se junta. Salvem-se dessa geração pervertida, perversa. Então os que aceitaram a palavra de Deus foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia. Imagina uma igreja que começa num dia e só num dia aumenta o quê? 3.000. Aí você fala, aqui está fraco, né? É porque a igreja hoje não é só aqui. Aqui em Uberaba tem muitos lugares hoje à noite onde as pessoas estão reunidas o quê? Em nome de Jesus. E olha como é que eles viviam: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 coisas. Não se inventava palavra dentro da igreja. A palavra era a doutrina dos apóstolos, o que os apóstolos ensinaram. E os apóstolos que a Bíblia fala são aqueles apóstolos que viveram lá atrás. Uma pessoa, para ser apóstolo, nós vimos no capítulo 1, ela devia ter o quê? Visto Jesus Cristo ressuscitado. Então a pessoa hoje que fala que é apóstolo, ela tem que ter no mínimo 2.000 anos de idade. Com menos de 2.000 anos de idade, é meio complicado biblicamente falar o quê? Do apostolado dessa pessoa. Então às vezes nós colocamos nomes nas nossas vidas, a não ser que o significado de enviado seja colocado, mas existe muitas coisas, muito modismo, que não é o que? A doutrina dos apóstolos. Outro dia teve um sujeito que estava falando, né, que ele tem um nome lá de apóstolo, né, e ele estava discordando do apóstolo Paulo, falando assim, de apóstolo para apóstolo, e o povo tudo sentado escutando. O que a Bíblia fala aqui, meu amado, você está aqui, você escuta, confere se aquilo que está sendo dito, confere com a palavra de Deus. E se não for, primeira coisa, avisa o pregador. E se o pregador não se emendar, avisa o pessoal. Nós somos responsáveis uns pelos outros, porque o que nos sustenta é o quê? A doutrina dos apóstolos. Não se retire não. Tem gente que fala, não vou. Não, aqueles foram para cima. O zelo, a batalha é pela fé, e a fé é aquilo que foi revelado. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão.
Eles tinham comunhão, proximidade, conhecia. No partir do pão, na partilha e nas orações. Então são 4 indicadores que tinham do crescimento que havia aqui. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Nisso aqui não houve mandamento, o mover que houve naquela lá, Jesus nunca falou assim, vai agora, todos vocês vendam, ninguém vai possuir nada, nós vamos implantar agora a vida comunitária. Mas a maneira como as pessoas naquele tempo processaram tudo que foi dito a elas, é que elas, subjugadas pelo Império Romano, resolveram viver o quê? De uma maneira comum, eles vendiam o que tinham, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, diariamente, todo dia, não era só domingo não, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Como é que a igreja cresce? A igreja cresce, não é porque alguém faz ela crescer, ela cresce por si só. Como é que você faz uma planta crescer? Ela cresce por si só, mas você pode atrapalhar uma planta de crescer. Você pode machucar a planta para que ela não cresça. Mas se ela for bem cuidada, se as condições estiverem adequadas, ela por si mesma que ela cresce. E a palavra de Deus fala que a fé é assim, é uma pequena semente que é plantada e se transforma numa grande árvore, que até as aves dos céus vêm, que se aninham debaixo dessa sombra, elas acham sustento, refrigério. Tem muitas pessoas que não avançam muito na questão do evangelho, da igreja, da mudança de vida, mas zelam da igreja. Tem muita gente que vive o quê? Dos benefícios. Tem homens que vivem o quê? Do benefício da fé da sua esposa. Tem mulheres que vivem do benefício da fé do seu marido. Filhos que vivem do benefício da fé dos seus pais. Pais que vivem do benefício da fé dos seus filhos. Mas se você quer ter vida plena, deixa o Espírito Santo de Deus o quê? Entrar na sua vida. Arrependa-se. Creia no Senhor Jesus Cristo, porque essa promessa diz respeito a você, aos filhos de vocês, a todas as pessoas que escutarem essa palavra e o seu coração se derreter. Deus não está bravo conosco, Ele sabe dos nossos pecados, mas Ele está nos dando uma oportunidade de mudança de vida. Eu não preciso viver naquela síndrome, de Gabriela, cravo e canela, que eu nasci assim, eu fui sempre assim, vou morrer assim. Eu posso mudar de vida. O Espírito Santo de Deus é Ele que convence, e o Evangelho é esse poder que transforma a vida de uma pessoa completamente, para que a gente deixe uma vida de fingimento, uma vida de fachada, uma vida onde o nosso travesseiro é que sabe dos nossos choros e das nossas dores, porque quando nós nos apresentamos diante dos outros, é tudo aparência, é tudo uma representação, mas uma vida autêntica. Por isso Jesus fala: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar um descanso para a sua alma. Nenhum de nós aqui está pronto. Quando eu venho aqui na frente, não é porque eu sou melhor do que nenhum dos que estão sentados aí, mas é porque Jesus nos salvou, pela fé nós estamos em pé, e esse Espírito Santo de Deus que foi dado há tanto tempo na igreja, Ele está atuando. É Ele que nos convence do nosso pecado, é Ele que nos convence da justiça, é Ele que convence do juízo que se aproxima do mundo. E é aqui que nós temos toda a nossa esperança. Amém, irmãos?